Sede bem-vindos a mais esta nossa palestra, que iremos fazer numa transmissão em direto conjunta entre nós, Espiritismo JG, neste nosso canal, e também o Centro Cultural Espírita de Alcobaça, de que somos trabalhadores, e é com todo o gosto que, em conjunto, tentamos continuar a nossa tarefa divulgativa espírita nestes tempos em que não nos podemos reunir fisicamente, a bem de um futuro melhor para todos nós, de uma contenção da transmissão deste vírus que a todos nos afeta. Mas tempos melhores esperam, por certo, tal como o Espiritismo nos ensina, que todos os flagelos de que é exemplo esta pandemia apenas visam o progresso do homem de uma forma mais acelerada. Como habitualmente faríamos no nosso centro espírita, também aqui vamos iniciar a nossa palestra com uma prece. Assim, exortava-vos a juntarem-se a nós e levando o pensamento ao Criador, a Deus, louvando-o por esta obra maravilhosa, este mundo em que nós vivemos, que tem sempre algo para que nós possamos descobrir e avançar no nosso conhecimento. Até mesmo quando nos apresenta situações probatórias como esta que nós enfrentamos. Por algum motivo, Deus determina que assim seja, e porque é um Pai infinitamente bom, outra coisa não seria de esperar racionalmente que não se destinasse ao progresso mais acelerado dos seus filhos, que somos nós. Assim, Senhor, também vos queremos agradecer pela oportunidade que nos concedeste, não só desta encarnação, mas ainda nesta encarnação, nos proporcionares a oportunidade de nos cruzarmos com esta filosofia, esta ciência da qual os seus investigadores, os seus estudiosos, que todos nós somos, visam recolher orientações ético-morais para o nosso progresso mais acelerado. Agradecemos, pois, a Deus por esta oportunidade, porque sem podermos justificar muito bem porquê, situações foram criadas umas detrás de outras e que nos permitem hoje estudarmos, tranquilizarmos o nosso coração, a nossa perspectiva sobre a vida, em particular nestas fases mais probatórias, com os conhecimentos tranquilizadores e cheios de esperança que esta doutrina nos faculta. Mas por fim, Senhor, e porque todos somos imperfeitos, todos estamos aqui em escola, em formação. Mas, tal como um aluno na escola muitas vezes receia um teste, também nós receamos às vezes as provas da vida, como é desta pandemia agora. E nesses momentos ainda é comum na raça humana encarnada
tendermos a estreitar o nosso campo de visão e a reduzi-lo à vida encarnada, ao horizonte materialista, esquecendo-nos que a vida continua, que é uma sequência de nascimentos e desencarnações e que tudo visa o nosso progresso. Então, nessa altura, Senhor, em que nós possamos vacilar, nós possamos, por momentos, olvidar-nos e estreitarmos o nosso horizonte sobre a visão mais correta da vida, enviai-nos os nossos mentores espirituais e os mentores espirituais da nossa casa espírita para nos recordar do que realmente é a tua obra, é o objetivo da vida que nos atribuíste, que tem esta fase de encarnação sujeita a estas provas. Bem-aja, meus amigos. Vamos então agora à nossa palestra. A nossa palestra de hoje é sobre reuniões mediúnicas. Quem fala em reuniões mediúnicas no Espiritismo fala exatamente da ferramenta que a filosofia e a ciência, muito em particular a ciência espírita, utiliza no seu laboratório para investigar o outro mundo. Um pouco à semelhança da astronomia, que utiliza um telescópio para ver outros corpos celestes. O Espiritismo, depois de ter levantado as justificações para as crenças que tem por verdadeiras, o mesmo é dizer, para as bases filosóficas, e nomeadamente a da comunicabilidade dos espíritos, lança mão exatamente das reuniões mediúnicas, da mediunidade, para validar esse conhecimento a que chegou primeiramente só pelo uso da razão. Vamos, pois, tratar desta ferramenta. Vamos, pois, olhar como ela deve ser usada no sentido de nos instruir, de ajudar-nos a comprovar que o mundo existe, na vida existe outra vida para além da vida encarnada e, eventualmente, também socorrer companheiros que, nesta dimensão ou noutra, já sem corpo físico, precisem da nossa assistência através do uso cuidadoso desta ferramenta. Naturalmente que o Espiritismo, como ciência, tem uma obra maravilhosa. A primeira obra de natureza científica da codificação fundamental, que é o Livro dos Médiuns, onde tem as leis gerais e universais que Kardec, em seu tempo, há quase 200 anos, validou como sendo aquelas que regiam as capacidades mediúnicas que ele identificou na altura e das quais se socorreu para escrever a codificação espírita. Havia uma outra obra, logo no início. Reparai, esta obra de 1860, é de 1861. Mas em 1858, Kardec, depois de ter lançado o Livro dos Espíritos, tem necessidade de lançar um pequeno manual de instruções para as manifestações mediúnicas, que vem, mais tarde, a ser substituído por esta obra. Mas vamos revisitar qual é o referencial que vamos seguir. Não esquecendo que o que nós pretendemos aqui mostrar com este ecrã é que as reuniões mediúnicas devem ser uma máquina de precisão, como um relógio, na melhor tradição suíça desses aparelhos maravilhosos, bem coordenados, bem oleados, bem organizados. Vamos ver como. Vamos então visitar
desde que o mundo espiritual vem sendo desvelado e a mediunidade é o instrumento pelo qual se pode chegar a essa realidade, afinal, o que são os médiuns? Quais são as maneiras mais hábeis para evitar-se equívocos e, ao mesmo tempo, terá perigo o exercício da mediunidade? Para poder atender a essas muitas interrogações, Allan Kardec publicou um guia prático. Era uma espécie de manual didático, pois ele era um grande educador, para orientar médios e investigadores em torno de um fenômeno totalmente inusitado, totalmente desconhecido. É claro que a mediunidade sempre esteve presente em toda a historiografia da humanidade. Porém, vestida de mitos, de tradições, caracterizada por superstições, por cerimoniais, como mistérios dos santuários antigos ou como psicopatologias das doutrinas psiquiátricas nascentes no século XIX. Allan Kardec, então, vitimado pelas interrogações inúmeras a respeito de como se trabalhar a mediunidade, resolveu republicar o seu guia prático. Ampliou, aformoseou, retirou determinados glossários que estavam incompletos e ampliou para que se pudesse ter uma ideia da terminologia espírita. Mas a obra ficou tão expressiva que na Revista Espírita de janeiro de 1861, ele tem a ocasião de anunciar que entre os dias 5 e 10 do referido mês estaria sendo publicado o Livro dos Médiuns. Veio a lume a mais notável obra de paranormologia humana. O Livro dos Médiuns, como Allan Kardec esclarece, é um guia, é um modelo e, ao mesmo tempo, é um estudo de tudo quanto diz respeito à fenomenologia paranormal da criatura humana. O Livro dos Médiuns, publicado em 1861, a sua primeira edição, substitui aquelas instruções práticas para as manifestações espíritas. Esse livro sofre, durante a vida encarnada de Kardec, 11 edições, com algumas alterações. Assim que, hoje em dia, se quisermos consultar a mais completa, a melhor revista, devemos procurar a 11ª edição. Em princípio, basear-se-ão nela todas essas que possamos hoje adquirir. Mas daí para cá, naturalmente, esta ciência, que tal como as outras, não trabalha com a verdade, porque a verdade absoluta não existe. A verdade absoluta ou a realidade exige uma perfeição tal que só Deus a poderia apreender. Então nós, seres humanos, que produzimos também esta filosofia e esta doutrina espírita, é uma obra humana de encarnados e desencarnados, também nós não podemos ter a veleidade de pensar que o espiritismo é a verdade, mas tão somente a melhor verdade que vamos tendo. E como vos dizia, daí para cá, o espiritismo foi melhorando também e estando atento a novas capacidades mediúnicas, por exemplo. E então, hoje em dia, nós podemos também ainda complementar os nossos estudos com outras obras. Por exemplo, sobre estas questões da mediunidade, temos estas obras do projeto Manuel Filomeno de Miranda, constituído por 3 pessoas com muita experiência nas reuniões mediúnicas, que desde 1990 vêm-se dando ao trabalho em benefício de todos nós de publicar as suas verdades sobre estas questões. Eles já têm 9 obras, mas aquelas que mais nos interessam para as reuniões mediúnicas são estas que aqui vos mostro. E tudo com o intuito de mediunidade de qualidade. São dados gerais. É pois isto que constitui as nossas referências para a nossa
conversa para o nosso estudo de hoje, que se vai debruçar exatamente sobre as reuniões mediúnicas apoiados nestes referenciais que vos acabei de referir. Este relógio tem, em nossa verdade, em nossa opinião, três grandes subconjuntos, três grandes conjuntos modulares. Os princípios, e nos quais nós devemos atentar às questões dos objetivos para que servem as reuniões mediúnicas, das condições, em que condições se devem executar por forma a que sejam o mais eficazes e os melhores possíveis em função dos objetivos a que se destinam, e, naturalmente, o seu controle, porque sem controle não evoluímos. Nós temos que ir permanentemente vigiando os resultados daquilo que vamos fazendo, no sentido de renovar as verdades que temos e ir fazendo melhor. Um outro módulo será exatamente a execução em si, que naturalmente terá uma fase de preparação, uma fase de intercâmbio mediúnico e uma fase de encerramento. E não poderia deixar de endereçar um outro módulo mais vocacionado para as funções principais das pessoas que devem participar na reunião mediúnica, de todos aqueles que sejam possível participar na reunião mediúnica, como seja o diretor da reunião mediúnica, o doutrinador ou dialogador, o médium e o assistente. São estas as funções das pessoas que, eventualmente, tomarão assento numa reunião mediúnica. Comecemos, pois, endereçando o módulo dos princípios e indo aos objetivos. De acordo com o capítulo 29 do Livro dos Médiuns, que fala exatamente sobre reuniões mediúnicas e sociedades espíritas, é-nos lá dito que as reuniões mediúnicas se podem classificar em frívolas, experimentais e instrutivas. O que são as frívolas? As frívolas são aquelas que não têm grande interesse. É como ir, por exemplo, a uma cartomante perguntar-lhe o meu futuro, ou ao outro adivinho perguntar-lhe se vai sair qual é o número da sorte para o totoloto, os jogos da sorte e jogos da azar. Enfim, pouco interesse tem. Não quer dizer que não ocorra ali nenhuma atividade mediúnica, mas isto não serve o interesse do Espiritismo. O Espiritismo, como filosofia e ciência, está interessado em algo bem mais sério. E claro, até começou a sua investigação pelas reuniões mediúnicas experimentais. Começou e continua. Tem um lugar na sua investigação. As reuniões mediúnicas experimentais são, por exemplo, aquelas de efeitos físicos. Aquelas, por exemplo, que entusiasmaram Kardec ao seu estudo. As mesas girantes no tempo dele, os golpes, enfim, tudo aquilo que visa, aquelas manifestações mediúnicas que visam demonstrar que existe ali um outro mundo, que a comunicabilidade entre os dois mundos é possível, mas fundamentalmente esse objetivo se esvai aí. Podem imaginar a capacidade de transmissão de uma mensagem de uma mesa que mova ou de um médium de psicografia ou psicofonia. É muito mais rápido e é uma comunicação mais inteligente. Mas esses efeitos, os sons, os toques, têm um efeito demonstrador do que pode existir. Por exemplo, nos dias de hoje, a transcomunicação instrumental, que, comparada com a transcomunicação mediúnica, é mais curta no sentido da inteligibilidade. Isto é, as mensagens que se obtêm por instrumentos eletrónicos, sejam eles vozes anómalas,
imagens anómalas ou textos, são normalmente curtas, não são muito inteligíveis, um pouco comparadas ao alcance que os golpes ou o código de golpes das irmãs Fox ou das mesas girantes no tempo de Kardec produziriam. Mas, ainda assim, uma evidência a considerar, mostrando que realmente existe outro mundo com o qual nós nos podemos comunicar. Existem outras inteligências no invisível que se comunicam por nós através desses meios. Mas, claro, o Espiritismo interessa-se fundamentalmente pelo último tipo de reuniões que vem estabelecido neste capítulo 29, que são as instrutivas. E estas instrutivas, também elas com 3 objetivos distintos, nomeadamente e em primeiro lugar, instruir. Para isso, devem servir em primeira mão a reuniões mediúnicas, instruir-nos e, eventualmente, instruir a outros que no invisível participem delas. Depois, comprovar se uma mediunidade de efeitos físicos, um efeito de mediunidade de efeitos físicos pode comprovar a existência de outra vida, de outro ser noutra dimensão. Claro que uma reunião mediúnica com capacidades que produzem fenómenos mais inteligíveis, como seja a escrita ou a fala, também nos ajudam aos assistentes a comprovar, uma vez mais, que existe esse outro mundo. E, por fim, a socorrer. Muitas vezes, no nosso país e em outros países, os centros espíritas que têm este recurso acabam por se focalizar muito nesta finalidade do socorro. E julgando, muitas vezes até com o andar dos tempos, que as pessoas vão à reunião mediúnica para socorrer os pobres obsidiados de um lado e do outro da vida, não cuidando que o próprio, se calhar, pode estar em piores condições do que aqueles que se julga que vamos socorrer. Tiremos o cavalo da chuva. Os espíritos são homens que não têm corpo. Não ficam mais inteligentes e sábios por o perderem. Nem nós, por irmos a uma reunião mediúnica. Vamos, pois, com humildade. Vamos, pois, com caridade. Vamos, pois, com cooperação. E socorramos se tivermos que socorrer. Mas não nos esqueçamos do primeiro grande objetivo das reuniões mediúnicas: instruir. As instrutivas. Visto o objetivo, olhemos agora para as condições. Se há uma condição fundamental para o exercício das reuniões mediúnicas, é a homogeneidade. A homogeneidade entre o grupo que nela participa. E, claro, depois também a regularidade, para estimular a confiança mútua entre nós, neste mundo encarnado, e os comunicantes no outro mundo, porque eles têm a sua vida também, têm as suas agendas, tal como nós aqui temos. Nós devemos estabelecer reuniões mediúnicas à hora exata, no dia exato, por forma que, de um e outro lado da vida, todos possam organizar as suas agendas. E nunca nos esquecermos que a responsabilidade das comunicações é de lá para cá. Devemos evocar? Sim. Devemos solicitar? Sim. Mas tenhamos o coração bem assente, que podemos entrar numa reunião mediúnica e, mesmo que evoquemos, não termos nenhuma comunicação. Não quer dizer que não se tenha cumprido o objetivo da reunião mediúnica. Então, só mostrar-vos que a responsabilidade é de lá para cá. Que não é nenhum médium que pode determinar que um qualquer espírito se submeta à sua vontade, ou um diretor de uma reunião. Não é. É um intercâmbio entre os dois mundos. Quanto à homogeneidade como característica mais importante,
Não é por acaso que Kardec, e até nesse capítulo que há pouco referimos, o 29º do Livro dos Médiuns, ao falar das sociedades espíritas, ele dá até o exemplo do regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, de que ele foi presidente vitalício até morrer. Ele, uma das coisas que refere é que estes grupos devem ser pequenos. Porquê? Porque é mais fácil a harmonização. E então essa homogeneidade consegue-se com privacidade, executando essas reuniões mediúnicas de forma privada, com assiduidade, aquilo que já fomos conversando, e com familiaridade entre esses elementos do tal grupo que se pretende relativamente pequeno, porque é mais fácil obter essa familiaridade. É engraçado que há referências do número que se assistiram no tempo de Kardec a reuniões mediúnicas. O mínimo, diz-nos este livro de Hermínio Miranda, Diálogo das Sombras, com as Sombras, diz-nos, e com lógica, que tem que ser 2, isto é, tem que ser o médium e o doutrinador, o dialogador. Só o médium, então, mas está bem, e não tem um doutrinador para falar com o espírito? Não há reunião mediúnica. Portanto, 2 é o mínimo. Um médium e um doutrinador ou dialogador. Mas se vocês forem, por exemplo, a algumas biografias como esta que aqui temos, vão verificar que Kardec, na sua casa em Rue des Martyrs 8, em Paris, chegou a ter 30 pessoas na sua sala de estar a assistir a uma reunião mediúnica. É só para vos darmos uma ideia do tamanho que se conhece assistirem. A regra é o mais pequeno possível, o mais harmonioso possível, e isso naturalmente requer que se faça uma seleção das pessoas. Então, quanto ao controlo, e porque acabamos de falar em seleção das pessoas para a reunião mediúnica, claro que devem estar bem claras as regras de admissão e de exclusão a essas reuniões. Devem mesmo constar em regulamento, pelo menos as de admissão, já que as de exclusão, pelos motivos que a gente já vai debater adiante, nem sempre é fácil estabelecer todos os motivos de exclusão e muitas vezes mais vale lançar mão da chamada bomba atómica. Interrupção da reunião mediúnica, entrada em estudo e recomeço. Mas entre as ferramentas de controlo, também respeitar o direito de opinião, porque nós precisamos de ouvir outras verdades para melhorar a nossa verdade, e a necessária autoavaliação e avaliação externa dos resultados, para que seja proveitoso, para que seja instrutível. Falemos então da admissão e da exclusão. Comecemos pela admissão. A admissão, diz-nos o Livro dos Médiuns, que as pessoas admitidas às reuniões mediúnicas, e não aconselha de todo aquelas sejam públicas, embora alguma atividade mediúnica experimental possa ser conduzida nesse sentido, mas refere o Livro dos Médiuns, quando tratamos de reuniões instrutivas, que devemos selecionar pessoas convictas do que se espera da reunião mediúnica, bem integradas no grupo, que detenham conhecimento. Conhecimento esse, o melhor dos manuais é este, o Livro dos Médiuns. É um manual de natureza científica sobre as leis gerais e universais que regem a mediunidade. Também basear essa seleção
no esforço moral das pessoas. Não que seja a melhor pessoa, a pior. Não. Interessa é o esforço. A pessoa, independentemente do estado moral em que aborda o nosso centro espírita, que a gente verifique que faz um esforço. Isto é o que nos interessa, que progrediu ao longo do tempo e que tenha um mínimo de tranquilidade, uma saudável tranquilidade que muitas vezes tem a ver com a sua própria condição física. Isto pode e deve ser vertido num regulamento interno das nossas associações. Já quanto à exclusão, necessariamente que o diretor da reunião mediúnica, sendo ou não coincidente com um dos dirigentes do centro espírita, deverá ter um critério, no mínimo uma sensibilidade que determine quando determinado elemento está a ser perturbador. Seja pela sua intranquilidade da sua saúde física ou mental, seja pela falta de assiduidade, seja por questões de integridade. E então, nessa altura, e isto acaba por ser a melhor solução, ser uma decisão a sós, uma decisão do diretor da reunião mediúnica, a solução que melhor tem provado para não criar mais problemas ao excluir o A e não o B, melhor maneira é parar a reunião mediúnica como um todo, invocando as razões que o diretor da reunião mediúnica entender, de perturbação, falta de assiduidade ou o que for, mas pará-la como um todo, não escolher o A ou o B para ser o bode expiatório da razão para determinar e excluir, mas pará-la como um todo durante tempo indeterminado e entrar, substituir por uma formação, por exemplo, sobre o livro dos médios, Sanshud, até que reconheça haver melhores condições para retomar com todo ou parte daquele grupo. Isto era o que se nos oferecia dizer neste primeiro módulo dos princípios. Vamos agora olhar para a execução da reunião mediúnica. Naturalmente, vamos começar pela preparação. E vamos olhar para a preparação de uma forma cronológica. Vamos olhar para a preparação no dia da reunião mediúnica, depois à chegada ao centro, depois na sala, ao adentrarmos a sala da reunião mediúnica e depois no após a reunião mediúnica. Comecemos pela preparação que cada um deve fazer no dia da reunião mediúnica. Deve zelar pelo seu pensamento. É pelo pensamento que nós comunicamos com seres em dimensões não visíveis. E até mesmo entre nós. Nós também nos apercebemos quando chegamos ao pé de alguém deprimido, nem precisa falar, a gente sente que há ali um peso. Ou alguém alegre, a gente sabe que há ali uma boa energia. Portanto, nós devemos zelar pelo nosso pensamento, devemos ter pensamentos positivos, tranquilos ao longo do dia. Devemos orar. Orar positivamente. Porque ao orar nós estamos a vibrar, ao vibrar nós estamos a atrair espíritos bons, espíritos afins da nossa causa, que nos possam auxiliar. Devemos alimentar-nos regularmente, como sempre. Não há aqui nenhuma interdição. Nós, seres humanos, fomos criados por Deus a necessitar de proteínas animais e proteínas vegetais. Cada um depois faz as dietas que entender. Só não pode cometer excessos. Tudo o resto, alimente-se do que necessitar. Mas há aqui uma pequena regra que a lógica nos dita. Nós sabemos que as digestões exigem que o sangue flua do cérebro para o estômago e tarda umas 3 horas. Então, comamos o que nós comermos sem excessos, façamo-lo 3 horas, pelo menos 3 horas antes. Para quê? Para que no momento da reunião mediúnica, e porque algumas das capacidades mediúnicas que utilizamos solicitam a inteligência, o cérebro, nós precisamos de ter o sangue a ir para o cérebro e não estar no estômago. Ok? É uma pequena regrazinha, é lógica. Repousarmos bem,
termos tido uma noite descansada, estarmos cansados, e termos bem conscientes a certeza que, ao longo do tempo, talvez não se sinta na primeira ou na segunda vez participar numa reunião mediúnica, mas com o decorrer do tempo, pelo menos aqueles que têm uma sensibilidade acrescida, médiuns ou só assistentes, hão de reparar que sentem umas presenças espirituais, pelas formas mais comuns que cada um tem de sentir. É normal. Também o outro mundo se apercebe que aquele é o dia da reunião e, se calhar, já no caminho para o centro, vêm connosco, como também nos acompanham quando nós vamos a um centro espírita e como estão aqui a acompanhar-nos nesta palestra, embora por estes meios digitais. Isto no dia. Chegamos ao centro. O que é que nós devemos fazer à chegada ao centro? Bem, podemos ser os primeiros. Aguardamos tranquilamente, em silêncio. Mas se formos os segundos ou os terceiros, já lá estiverem outras pessoas, cumprimentar as pessoas, mas ter o cuidado de, se iniciar alguma conversação com as outras pessoas, só iniciar conversas pacíficas. Não vão para lá discutir o jogo entre o Benfica e o Sporting. Ok? Não vão suscitar temas que possam criar suscetibilidades. Conversa pacífica e o mais rapidamente que for possível entrar na sala para um lugar determinado. Essa sala deve estar previamente determinada, os lugares que cada um deve assumir deve estar previamente determinado e normalmente até costuma ter uma musiquinha ligeira e costuma estar na penumbra. Já veremos as razões porquê. Ao entrar na sala, silêncio. E enquanto se espera, pode-se fazer uma leitura preparatória, individual ou até de grupo, mas com uma condição, que não tenha comentários. Isto é, não devemos, por exemplo, fazer como fazemos no Evangelho no Lar, em que lemos um capítulo do Evangelho e a seguir os presentes têm a oportunidade de comentar. Não. Comentários não. Porquê? Porque, ao permitir comentários, permitimos a emissão de verdades e cada um tem a sua. E nem toda a gente tem o arcabouço psicológico para aceitar outra verdade como complementar à sua. Muitos tendem ainda a hostilizá-la, a achar que se não é o mesmo que está a dizer, ele não sabe, não pode. Portanto, vamos evitar comentários. A leitura que se faça, uma leitura elevada, pode ser do Evangelho, pode ser de outro livro, sem comentários, individual ou coletiva. Após a reunião, e deixaremos a reunião para o passo seguinte, após a reunião, estarmos todos conscientes que o trabalho vai continuar no mundo espiritual. Nós somos apenas um veículo para uma porção desse trabalho. Mas quando terminamos a reunião e vamos para nossas casas, continuar a zelar pela nossa tranquilidade e pelo nosso pensamento, não pensar assim, isto já acabou, isto já está feito. Não. Vamos continuar, no mínimo, a comportar-nos como assistentes à reunião mediúnica. Já veremos as suas funções, porque o trabalho continua no mundo espiritual. Isto, a preparação para o antes. Então agora vamos ao intercâmbio. Vamos olhar para a reunião mediúnica. As reuniões mediúnicas, grosso modo, têm estas três fases que aqui vemos. Começa com uma exortação pelo diretor da reunião mediúnica, contém uma prece, como habitualmente, tem depois uma fase das comunicações, o intercâmbio mediúnico, e termina com uma fase de vibrações, passe magnético coletivo e prece. Vamos olhar para a exortação. É normalmente dirigida pelo diretor, é feita uma prece como início dos trabalhos, invocado os protetores da casa e é esta, portanto, uma exortação aos presentes para se recordarem das suas responsabilidades, da responsabilidade do momento,
da seriedade do momento e de se entregarem o mais possível àquele momento. É normal as exortações de pedirmos aos presentes que esqueçam os seus problemas lá fora. Concentrem-se apenas naquilo que ali se está a passar. Porque, reparai, a ferramenta com que se executam as reuniões mediúnicas, com que se executa a mediunidade, é o pensamento. Então, o pensamento tem que estar disponível para a comunicação e concentrado naquilo sem haver obstáculos ali a entrar. Depois, naturalmente, passaremos para as comunicações. Aqui, uma lembrança a modos de regra. Independentemente do número de pares mediúnicos, quando eu digo pares mediúnicos, digo, é preciso termos um médium, além do diretor, termos um médium e um doutrinador para haver comunicação. Temos um par mediúnico, mas poderemos ter vários médiuns e vários doutrinadores, um por cada médium, também na sala. Não devemos permitir, e em particular quando a sala é pequena, por questões de disrupção da atenção, o ruído que se faz, não devemos permitir mais do que 2 comunicações simultâneas. E 2 comunicações simultâneas temos 4 pessoas a falar. Temos um espírito que utiliza o aparelho vocal do médium, por exemplo, se for psicofonia, e o doutrinador a falar neste par mediúnico. E no segundo par mediúnico, a mesma coisa. E, portanto, podemos ter ali alguma confusão. Portanto, nunca mais do que 2 por estes motivos, dependendo, claro, do espaço, do volume que a sala tenha, para que não haja interferências. E depois, então, a sequência por que é dada a entrada às comunicações costuma ser, e tem uma lógica que já vamos ver. Primeiro, os espíritos sofredores, os obsidiados, encarnados ou desencarnados. A seguir, os trabalhadores da casa e seus familiares. E, por último, os mentores da casa. Isto tem uma razão porque se segue este caminho, esta ordem. Reparem, quando nós vamos fazer um exercício, seja físico ou mental, e a reunião mediúnica tem dos dois, tem mental e tem físico, particularmente para os médiuns. Nós, os trabalhos mais pesados, quando é que os pomos? Quando é que os pomos na ordem de trabalhos a fazer? É em primeiro lugar, porque estamos mais descansados, estamos mais predispostos. Ora, qual dos grupos de comunicadores nos pode exigir mais esforço, seja mental, seja físico? São exatamente o primeiro grupo, os sofredores e os obsessores. Por isso, devem vir em primeiro lugar. E depois a seguir os trabalhadores de família, que em princípio exigem menos de nós, e naturalmente os mentores, que são um carregar das nossas baterias. Então, nessa circunstância, depois de terminadas essas comunicações, entramos na fase das vibrações. Estamos-nos a aproximar do final da reunião mediúnica. Nessa fase das vibrações, vibrar é pensar, é orar. O que é que ocorre nessa fase? Para aqueles centros que tenham uma caixinha da prece, em que se pôs lá um papelzinho pedindo auxílio por alguém que não pode vir ao centro, encarnado ou desencarnado, é uma altura para tirarmos esses papeizinhos, lermos junto com a espiritualidade que ali está. Os mentores espirituais são os últimos que falaram, estão ali, que nos podem auxiliar, dar-nos algumas orientações e eles próprios colherem informação para poderem eles atuar desde o mundo espiritual sobre as pessoas que escreveram os papeizinhos. Quem não tem os papeizinhos, há centros que utilizam um livro onde escrevem o nome da pessoa, a morada, a enfermidade que tem, etc., de uma forma ou de outra. Depois disso, então, o passe. Passe que deve ser coletivo. É um passe dirigido pelo diretor. Isto porque é coletivo?
Pode haver passes individuais na fase de intercâmbio? Pode. Devem ser fornecidos pelo doutrinador ao médium, se for muito exigente fisicamente a demanda daquele espírito que se está a comunicar ou acabou de comunicar. Mas quando terminado um passe coletivo para todos os intervenientes e uma prece, tal como começamos, assim terminamos. Olhamos agora para as questões do encerramento. No encerramento, há tarefas que são feitas no momento e há tarefas que são reservadas para outro momento. Quais são as tarefas no momento? Disse-vos há pouco que quando entramos na sala, ou pelo menos se ainda não está em luz reduzida, vai ficar, deve ficar. E porquê que vai ficar? Não é nenhum ritual, não tem nada a ver com ritual. É que a gente não sabe nunca o que é que capacidades mediúnicas podem ser solicitadas numa reunião mediúnica. E se forem solicitadas capacidades de mediunidade física por algum médium que tenha essa capacidade de forma ostensiva, há uma produção de energia, vulgarmente designada por ectoplasma. E o ectoplasma é uma matéria que há muitos estudos comprovando que é influenciável determinantemente pela luz. Por isso, as reuniões mediúnicas mais eficazes e que envolvem emissão de ectoplasma têm sido sempre feitas na semi-obscuridade, só por essa razão. Julga-se que é trifosfato. E esse trifosfato faz os chamados fogos fátuos. Por isso deve estar em luz reduzida. Nunca sabemos o que pode acontecer e devemos dar possibilidade a que isso também possa ocorrer. Portanto, ao terminar, luz plena. Depois, já com luz, precisamos de luz para ler, leiamos as psicografias, se tiverem havido psicografias. Distribua-se a água magnetizada, tinha-se dado o passe, tem-se ali água magnetizada para quem quiser experimentar a água magnetizada, sinta a necessidade disso. E uma declaração formal de encerramento por parte do diretor. Deve fazê-la, parece a importância. Não, é muito importante. É muito importante que toda a gente saiba que terminou a reunião mediúnica. Nem que seja só para dizer, terminamos, meus amigos. E a partir daquele momento, encerrou-se. E vamos sair em silêncio. E, noutro momento, posterior à saída, se alguma conversa que a gente tenha, ela deve ser sempre edificante, como era também à entrada. Poderá haver comentários do diretor, e deve haver, e deve haver a clarificação de dúvidas. Isto pode ser conduzido no momento, ou pode ser guardado para um dia seguinte. As pessoas vão para casa, pensar naquilo que se passou, e num outro dia reúnem-se outra vez para fazer tudo isto. E também ouvir depoimentos espontâneos, as verdades, as sensações de todos os que ali estiveram. Isto encerraria o segundo módulo, o módulo da execução. Olhemos agora para as funções. Comecemos pelo diretor. Não é formalmente obrigatório existir um diretor individualizado, por exemplo, do doutrinador. Mas tem que ser individualizado do médium. Mas se tivermos meios humanos na casa, deve ser perfeitamente autónomo. Deve haver um diretor e se houver uma parelha mediúnica, pronto, será mais dois. O diretor, o que é que se espera dele? Pode ou não ser o dirigente da casa. Espera-se que ele dirija, oriente e avalie. Nas questões, na sua função de direção, uma coisa se tem que ter alguma atenção no que diz respeito às suas características pessoais. E explicamos porquê. Não deve ser médium. Mas se o for, que se abstenha de dar passividade.
é fácil de perceber. Se o diretor está ali para dirigir, o diretor não pode entrar em transe. Senão, quem é que vai dirigir a sessão? Ok? Este é o motivo porque, se ele for médium, não deve dar passividade. De preferência, que seja alguém conhecedor e que não seja médium. O que é que se espera que ele faça? Já fomos vendo. Faz a prece e a exortação na reunião mediúnica. Controla dificuldades que haja. Está ali exatamente para isso. Para poder intervir em alguma parelha mediúnica que esteja com mais dificuldades. Eventualmente até substituir-se a um doutrinador. Se o doutrinador tiver dificuldades. Porque todos os doutrinadores vão experimentar dificuldades em algum momento. Não pensem que o doutrinador é superior ao espírito que ali vem. Os doutrinadores devem ser profundos conhecedores da doutrina espírita, mas humildes. Pode-vos aparecer no médium um espírito mais conhecedor e mais inteligente que vocês e com intuitos de vos pôr em causa. E aí o diretor deve estar atento. Por isso não deve haver também muitas conversações simultâneas, não exceder as duas, como nós já vimos. É ele quem comanda o uso da palavra, é ele quem diz: agora vocês, agora a vossa parelha, agora calai-vos, agora os outros. É ele quem coordena isto, exatamente para não permitir a balbúrdia. Deve haver aqui uma disciplina. Apelos à cooperação mental, é ele quem os deve fazer também, é ele quem deve orientar toda a capacidade energética do pensamento das pessoas que estão na reunião para o foco que ele acha mais correto. E é ele quem, reparai, no final, depois de se dar passividade a trabalhadores e familiares dos trabalhadores do centro, entram os mentores espirituais. É ele quem faz pedidos aos mentores espirituais. Na sua função de orientar, é isto mesmo que há que dizer para orientar. É ele quem lhe compete definir os caminhos por onde vamos, como vamos, quando vamos. E claro, muito importante, é ele quem determina as avaliações, os estudos que há que fazer e as avaliações de cada reunião mediúnica, que não devem ser ignoradas. Não terminam quando termina a reunião mediúnica. Há sempre, vimos há pouco na fase do encerramento, que tem que haver uma reunião promovida ou naquele dia, noutra sala, ou no outro dia, eventualmente nessa sala, em que todos têm que contar as suas impressões e vai-se rever as comunicações que houve e extrair dali conhecimento. Depois temos o doutrinador. O doutrinador, como vos disse, deve ser um profundo conhecedor da doutrina. Uma pessoa que tenha um bom uso da sua razão, que possa usá-la para orientar. Orientar, em particular, o seu interlocutor espiritual. Também deve ser uma pessoa que tenha capacidade de confortar pelos sentimentos que emana aquele que se apresenta ali, seja o espírito se apresenta no médium, seja o próprio médium, que também pode errar, também pode estar em dificuldades. E ser a ação que auxilia, que saiba aquilo que deve dizer. Com humildade, mas com determinação. Que seja uma pessoa racional, seja uma pessoa disciplinada, que não seja uma pessoa, digamos, também piegas, mas que seja empática. Empática com os nossos irmãos que ali estão. Com o irmão espiritual, eventualmente mais ou menos adiantado que nós, mas também com o nosso irmão, o trabalhador médium, que está a oferecer o seu melhor. Se forem a este livro de Hermínio Miranda, podeis encontrá-lo na internet para descarga, Diálogos com as Sombras, tendes lá capítulo dedicado exatamente às funções do doutrinador ou dialogador. Uma outra função, óbvia, é a do médium. Deve ter uma mediunidade educada. E a mediunidade educada começa por ser aquela que é vista pelo detentor dessa capacidade como um instrumento. O médium é um instrumento. Nunca o médium deve confundir aquilo que sai por si, as mensagens que emite, seja pela escrita, seja pela voz, nunca deve tentar confundir-se com o autor ou com as ideias que aí vêm.
deve abster-se disso. É mesmo um canalizador. Canaliza a mensagem. Porque senão o médium pode começar a aproximar-se das questões da obsessão e da fascinação. E o médium começa a aproximar-se das questões da obsessão quando começa a recear a crítica às suas mensagens, e deve expor-se a isso. Exatamente, pondo o coração de lado, não, a mensagem não é minha. Se houve ali um verdadeiro ato mediúnico, o médium não tem que lutar por nenhuma das mensagens que ali veio, deve pôr-se à parte, ele é um médium. Deve sujeitar-se humildemente à crítica, para ele também entender se foi mistificado ou não. E todos o são em algum momento. Só com a experiência vão apercebendo-se de como não ser mistificados. E é claro, pior ainda é quando se aproximam da fascinação. E quando os médiuns começam a convencer-se, para além de fugirem da crítica, ainda começam a convencer-se que eles é que recebem as melhores mensagens dos melhores espíritos, meus amigos. Passa a aproximar mesmo da fascinação. Portanto, tudo isto vem no livro dos médiuns. Convém médiuns, doutrinadores e todos aqueles que são convidados a ir para uma reunião mediúnica estudarem e conhecerem. Depois o médium deve ser capaz de aliviar o sofrimento. Aliviar o sofrimento daquele que também se vai comunicar por ele. É às vezes difícil a compatibilização de perispíritos. Nem todos os médiuns conseguem obter comunicações de qualquer espírito, nem qualquer espírito se comunica por qualquer médium. Mas há graus diferentes de emparelhamento perispiritual e o médium deve ter esta capacidade de facilitar e aliviar este eventual sofrimento que possa existir nestas aproximações e saídas. Deve facilitar a vida ao doutrinador. Porque, sem doutrinador, de que é que estamos? Estamos só a mostrar que existe um ato eventualmente mediúnico? Não. Estamos ali para esclarecer, para nos instruirmos, para comprovar e para socorrer. Temos, por último, os assistentes. As assistentes são muito importantes. São pessoas que são convidadas a estar presentes na reunião. São chamados também os esteios. Aqui em Portugal também se chamam os esteios. Creio que no Brasil também se chamam assim. Nos vários países de língua oficial portuguesa também se chamam assim. O que é que esses assistentes devem fazer? Devem acompanhar e vibrar com simpatia. Naquela regra, concentrados naquele momento, esquecendo todos os problemas que lá estão fora, vibrando por forma que elevem o nível energético da sala mediúnica. Auxiliar o doutrinador com essas vibrações. O trabalho forte que resulta na instrução ou no socorro é conduzido ao ente espiritual, é conduzido pelo doutrinador. Ele precisa estar bem intuído. Ele precisa de ajuda. Manter a receptividade mediúnica, isto é, porque estou sentado ao canto da sala, não é nada comigo e eu ponho-me a pensar nos meus problemas ou no futebol, não façamos isto. Estamos a criar um obstáculo à receptividade mediúnica. Sustentar a corrente vibratória. Há hoje em dia, estão já identificadas e levadas à prática em alguns centros, outras capacidades mediúnicas que não vêm detalhadas no livro dos médiuns, como sejam as capacidades de sustentação. Há um efeito sustentatório da corrente vibratória. É os novos tempos e as pessoas devem fazê-lo. Aqueles que sentem que podem melhorar, isso comprova-se depois com resultados, devem fazê-lo. Devem estar recolhidos, devem estar concentrados em oração, se necessitarem, sustentando toda a corrente vibratória. Irradiar energias. E irradiar é pensar. Pensar bem, irradiamos bem. Pensarmos mal ou frívolo, irradiamos mal. Portanto, pensar bem. Orar, se não soubermos pensar em mais nada. Ou se tivermos dificuldades em concentrarmos. E, claro, orar com fervor. Porque há pelo menos 2 períodos de prece para todos. No início e no final. Meus amigos, era isto que eu tinha para vocês. Eu, para vos trazer esta palestra, consultei estas obras que aqui encontram.
Nesta primeira fila encontrarão obras fundamentais, com exceção das obras póstumas, fundamentais da codificação espírita. Na segunda fila encontram todos os livros do projeto Manuel Filomeno Miranda, editados até hoje, entre os quais os que nos interessam, Vivência Mediúnica, Reuniões Mediúnicas, etc. Também encontram aqui o Passe, uma bibliografia de Allan Kardec, o Diálogo com as Sombras, o meu livro Pensamento Sistémico e Espiritismo, em que tratamos destas questões também da comunicação, destas questões das opiniões, das verdades que são apenas versões da realidade, da humildade que devemos ter com as nossas opiniões. Encontrais também aí uma série de links relacionando com todas estas coisas que fomos falando e, como habitualmente, estamos também a fazer uma gravação, socorrendo-nos de uma outra câmara, que vamos subi-la nas próximas horas aqui ao canal de Espiritismo JG, em que se poderá talvez ver melhor o ecrã, porque vai ficar maior, e algum texto que não tenha sido bem percebido nesta transmissão direta pelo Facebook estará, por certo, com melhor resolução na versão que emitirmos para YouTube. Também me podem apanhar por aqui, quer a mim, quer ao Centro de Cultura Espírita, que tem também um site no Facebook. Estarei disponível, não só eu, mas também os orientadores do centro que já vos foram também interagindo convosco por texto, para responder a quaisquer perguntas no período que agora vamos dar início, mas se houver alguma questão para além desta conversa que agora vamos ter e que me queiram pôr individualmente, têm aqui espiritismo.jg@gmail.com, para além de poderem continuar a interagir também pelo Facebook. Meus amigos, era isto que eu tinha para vocês.